aqui com vocês, muito mesmo. Abre a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 30, verso 21. A palavra que eu quero trazer hoje para você é acessando a voz de Deus. Deus ministrou muitas coisas na minha vida essa semana. E uma das coisas que Deus falou comigo que toda vez que eu ouvia Deus, deu certo. Nós não podemos cometer o erro, sabe, de ouvir mais a voz dos homens do que a voz do Senhor na nossa vida. Porque às vezes nós ouvimos muito a voz dos homens e deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas é a voz de Deus que faz as coisas darem certo. Essa escola de profetas aqui começou lá no Rio Grande do Sul, na cidade que Deus me levantou, Santa Maria. E desde então, ela tem sido um evento profético extraordinário. Ainda hoje, eu recebi um testemunho de uma escola de profetas, de uma mulher que esteve numa escola e que dali em diante a vida dela foi transformada. Porque, queridos, não se trata de mais um evento. Evento por evento tem muitos para se escolher. Se trata de uma instrução de Deus e por trás dessa instrução existe um mistério de Deus. Por trás da instrução existe um mistério de Deus. Então tem coisas que as pessoas não experimentam porque elas não têm a experiência que nós temos. Esses dias, uma mulher que nos acompanha, uma irmã querida, piedosa, estava preocupada conosco, e ela entrou em contato com a minha esposa e ela disse assim: eu não entendo por que o profeta foi para o sul, se Deus trouxe ele para São Paulo, e depois ele foi para o sul e ficou um mês lá e voltou para São Paulo. Ela pode não entender, mas eu entendo. E Deus faz algumas coisas conosco que são loucas aos olhos dos homens. O que eu não conto muito para as pessoas, mas que eu posso contar aqui na Escola de Profetas, é que quando eu cheguei em Santa Maria, e para você ver como eu acredito na voz de Deus, eu sou intenso naquilo que Deus fala, na direção de Deus. Eu fui um mês antes a Santa Maria e comprei uma casa para me morar o resto da vida. É verdade. Está aqui a minha esposa que não me deixa mentir. Comprei uma casa do jeito que eu queria. Daí nós nos mudamos e eu pensando agora só vou a São Paulo quando eu tiver meus compromissos. Aí na primeira semana que eu estava lá, feliz, bem instalado, tudo certo. Aí orando de manhã, porque eu acordo de manhã cedo, eu tenho o meu costume de orar, sabe? Depois da minha oração das 6, eu tiro um tempo de oração. E eu comecei a orar ali naquela casa, sabe? Eu gosto de orar caminhando. Então eu escolhi uma casa que tinha sala, cozinha, tudo junto, que daí eu consigo caminhar dentro. Eu comecei a caminhar para lá e para cá, e o Espírito Santo disse assim para mim: você sabe por que eu trouxe você para cá? Daí Deus começou a enumerar algumas coisas, mas Ele me disse uma coisa, que aquilo ali foi como se entrasse dentro do meu coração e arrancasse com raiz algo. O Senhor me disse assim: eu vim tirar as últimas raízes que você tinha aqui desse lugar. Porque eu quero que você continue. Eu quero que você vá para frente. Daí Deus me disse, eu precisava trazer você aqui.
para tirar as raízes que haviam ainda dentro de você. E Deus falou outras coisas comigo. Eu entendo que Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Elias, e Deus faz isso com aquele que quer viver o extraordinário, porque qualquer ministério, qualquer propósito, o apóstolo estava falando aqui sobre propósito, não tem plenitude de propósito sem revelação. Você pode entrar no seu propósito, mas você só consegue viver a plenitude dentro do seu propósito, ou seja, tudo que Deus tem, tudo que Ele preparou, tudo que Ele tem reservado, todo o desenho dele, você só consegue com revelação. Senão você entende apenas uma parte. Você sempre vai ficar buscando algo a mais. E muitos, mesmo conhecendo o seu propósito, eles não destravam. E não destravam porque falta para eles a revelação. E a revelação está na voz de Deus. Agora, uma coisa que você tem que compreender sobre isso é que tem revelações que você só vai receber quando você se movimenta por uma instrução. Os discípulos só receberam o batismo no Espírito Santo depois de eles terem seguido a instrução de Jesus: esperem em Jerusalém. Se eles não tivessem ido àquele lugar e permanecido naquele lugar, eles não receberiam a promessa. Toda vez que eu chego num lugar diferente, Deus fala algo comigo. Toda vez que eu chego num lugar diferente, eu cheguei em Santa Maria, Deus falou algo comigo. E quando eu retornei a São Paulo, Deus falou comigo em São Paulo também. E a coisa mais incrível, que uma mudança geográfica, ela abre revelações. Ela abre entendimento. Ela te dá uma expansão, um discernimento diferente. Eu quero ler com você esse texto. Se houve um momento que precisamos ouvir a voz de Deus, é hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Todo o tempo que você tem aqui nessa terra, você precisa buscar uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus faz as coisas darem certo. Uma palavra de Deus mexe com tudo. Uma palavra de Deus. Precisamos da voz de Deus para nos guiar. Para onde ir, para onde não ir. Para fazer, para não fazer. Para comprar, para não comprar. Entende? Você consegue entender isso? Vamos ver o texto. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. O que a Bíblia está dizendo aqui nesse texto é que nós podemos contar com a direção de Deus todos os dias da nossa vida. É isso que está dizendo aqui. Quero chamar minha esposa aqui. Vem aqui para mim, rapidamente, faz favor. Quero mostrar para você uma coisa. Fica aqui na minha frente. De frente para o povo. A voz de Deus, de acordo com esse versículo, diz aqui: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Isso significa o seguinte: toda mudança, se ela quiser ir para a direita, Deus vai confirmar se aquele é o caminho para ela. Se ela quiser ir para a esquerda, Deus vai confirmar se aquele é o caminho para ela. É isso que está dizendo o texto. Quer para a direita, quer para a esquerda, ela vai ouvir uma voz. Muitos não ouvem essa voz. Obrigado. Você entende?
É por isso que em toda mudança, em todo plano, em todo pensamento que você tiver na sua vida, você tem que procurar ouvir a Deus. O que Deus está dizendo, essa voz é promessa de Deus para nós. É promessa de Deus. Então eu sei quando algo não é para mim. Você sabe, muitas vezes as pessoas, elas pensam da seguinte maneira, que você tem que estar estático em tudo na vida. Então, chegou num trabalho, melhora de vida, e vai melhorando de vida, e vai melhorando de vida, ali naquele trabalho, ali naquele lugar. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, à medida que você vai caminhando, você tem que ouvir se esse é o caminho. Se esse é o caminho. Então, se eu tiver que mudar 300 vezes, eu vou mudar 300 vezes. Porque eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida. E um detalhe, o que Deus tem para mim, não importa se as pessoas vão entender ou não. Isso não importa. Isso não importa se as pessoas vão gostar ou não. Não importa se as pessoas vão achar aquilo bonito ou não. Porque o que importa para mim é se eu ouvir essa voz, este é o caminho, siga-o. Tudo que você está vivendo, observe se Deus está falando com você, esse é o caminho. Quando Deus abriu a porta para mim, da televisão, eu fui buscar uma palavra de Deus, para ver se aquele era o caminho. E o Senhor me disse, lembra quando você tinha 15 anos de idade, e que eu falei que você estaria na televisão. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para mim, esse é o caminho, siga. Já fazem mais de 2 anos que eu estou na televisão. Grande parte das igrejas no Brasil não tem programa de televisão. Eu não sei se hoje tem mais de 10 pastores no Brasil que tem programa em rede nacional de televisão, em rede nacional e que seja uma rede relevante. Eu não sei se tem 10. Por quê? Porque é desafiador. Só que eu ouvi Deus falar, este é o caminho, siga-o. E quando você ouve Deus falar, dentro dessa palavra, este é o caminho, siga-o, tem a provisão, tem a intervenção, tem o milagre. Tem tudo que eu preciso ali. Nessa palavra, este é o caminho, siga-o. Então veja, nós precisamos seguir a instrução de Deus. Porque é essa que verdadeiramente vai trazer o que nós precisamos para aquela jornada, para aquele caminho. E em João capítulo 10, verso 27, abra lá comigo, João 10, 27. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvem a minha voz. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, se você é a ovelha dele, você tem que ouvir a voz dele. Então aquilo que muitos cristãos dizem assim, eu não consigo ouvir a Deus. Mas ela está aí, está disponível para você. É que você anda muito desatento.
Você tem que ouvir Deus mais nos seus pensamentos, no seu espírito. Você tem que ouvir mais através das circunstâncias, dos sinais. Eu acredito que temos acesso à voz de Deus porque somos ovelha. Somos ovelha dele. Ele é o nosso pastor. Então é ele que tem que me guiar a pastos verdejantes. O que são pastos verdejantes? Pastos verdejantes é prosperidade, é milagre, é sobrenatural, é promessa, é uma vida abundante, é crescimento, é aceleração, é coisas maiores. Esses pastos verdejantes, eles estão disponíveis para aqueles que ouvem a voz. Você tem que fazer disso a missão da sua vida. Entender como que Deus fala contigo. Você precisa orar e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Porque as pessoas, quando pensam em ouvir a voz de Deus, elas pensam: se eu receber uma palavra de Deus, minhas finanças vão mudar? Também. Minha família vai mudar? Também. Deus vai me abrir uma porta? Também. Mas sabe o que vai acontecer além de todas as coisas que você pode imaginar, que você pode conceber na sua mente limitada, pequena? Deus vai levar você a coisas que só tem nele. Deus vai levar você a coisas que só tem nele. Que não tem em outro lugar. Que não vem por esforço humano. Não vem com conchavos, não vem com influência, não vem com amizade, que o dinheiro não pode comprar. Eu entrei em lugares que não adianta você ter dinheiro para estar lá. Mas a voz foi que me abriu as oportunidades. É isso que você tem que entender. Que a voz vai conduzir você a passos verdejantes. É por isso que nós temos que ter temor de duas coisas na nossa vida. Primeiro, de estar ouvindo a Deus e de não sair de um lugar sem a direção de Deus. Nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Pela voz de Deus. Se você é ovelha dele, você tem que ser conduzido por ele. Acredito que os melhores resultados na vida de um homem serão os resultados de ser guiado pelo Espírito de Deus. Você não pode esperar melhores resultados do que aqueles que vêm de ouvir a Deus. Você vai caminhar por um caminho sem concorrência. Você vai caminhar por um caminho onde ninguém pode parar você. Só Deus pode parar você. Você vai andar por um caminho tão guardado por Deus, que não importa, sabe, o tanto de coisa negativa que lance contra você, a maldade que prepararem contra você, nada irá lhe parar, porque uma palavra de Deus, ela abre caminhos. As bênçãos do Salmos 23 é para quem ouve. As bênçãos do Salmos 23 é para quem ouve. Poucas pessoas estão abertas a serem lideradas pelo Senhor. Elas querem ser guiadas pelas suas ambições, pelos seus desejos. Mas eu tenho para mim, e agora quero fazer disso uma coluna na minha vida, que o melhor lugar para eu estar não é um lugar onde eu mais gosto de estar. O melhor lugar para eu estar é onde Deus me disse para estar. Porque naquele lugar eu vou verdadeiramente viver. Naquele lugar eu vou ser frutífero. Aleluia. O Salmos 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na lei na roda dos escarnecedores,
Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Quando você está patriado em um lugar que se chama o centro da vontade de Deus, é obrigatório você florescer e prosperar naquele lugar e ser abençoado. Você sabe por que às vezes algumas bênçãos param na nossa vida? Porque a gente fica lutando com Deus. Nessa luta você já perdeu. Não existe, sabe, nem 0,1% de você ganhar. Jacó tentou lutar contra um anjo e acabou manco. Isso é a prova de que toda vez que você tenta lutar contra Deus, você vai sair lesado. Você vai ter um prejuízo. Então não lute contra as direções de Deus na sua vida. Você vai travar. Jacó teve que ficar vários anos sendo defraudado por Labão, para ele entender que não se pode lutar contra Deus. Não pode se lutar contra o destino que Deus tem, contra o propósito que Deus tem. Então, coisas param na nossa vida quando a gente luta contra a palavra de Deus, contra a direção do Espírito Santo, contra a voz de Deus.